e eu vou avisando logo de início, só tem um jeito da gente saber hemograma, pelo menos o básico do hemograma, que é decorando os valores. Não tem jeito. Porque na prova não vai ter os valores. Então, o VCM, que é o que manda, que é o mais importante, você tem que gravar. Então, de todo esse mundo do hemograma, depois a gente vai fazer uns testezinhos, vocês vão ver que quem vai mandar é o VCM. Então, eu preciso saber os valores normais de mulher, de homem, porque pediatria a gente vai dar em outro momento, que não é agora, e a gente vai precisar, porque ele vai classificar e, consequentemente, vai nortear a sua investigação. Então, só para relembrar, né, o sangue é formado, né, de plasma. Aqui no plasma, 55% do plasma é onde está o sódio, o potássio, as proteínas, os leucócitos, né? O cálcio, o magnésio, a glicose, a ureia, a creatina, a TGO, o GP. Então é aqui que fica. E, claro, tem uma grande porção, 45%, né, de células vermelhas. Então, há uma grande quantidade disso, ela é representada em milhões, e uma pequena camadazinha que fica, que é de leucócitos e de plaquetas. Então, só para relembrar, porque supostamente a gente deu a fisiologia do sistema hematológico, quando demos fisiologia, né, de início básico, e ontem, na aula passada, demos a semiologia das doenças hematológicas, e aí depois a gente vai dar as patologias hematológicas. Então, 1% fica ali, leucócito, a plaqueta, que é justamente essa linhazinha tênue que vocês estão vendo no tubo de ensaio. Então, os componentes do sangue: eritrócitos, leucócitos, que aqui é que embanana tudo, a gente não sabe bem essas células, o que elas representam, a gente tem até medo de olhar, e as plaquetas, que são bem simples, ou tão alto, ou tão baixo, ou tão normais, mas se estão normais podem não estar doentes, mas é mais simples, não é verdade? E o eritrócito aqui, ordem anemia, porque polissidemia vera, ou seja, excesso de sangue. São coisas mais simples da gente entender. E aqui, como eu disse, isso vocês devem ter dado na fisiologia e na patologia, é a estimicel, ou pluripotente, ou célula totipotente, ou célula-mãe, que vai gerar todas as células do organismo. Ela produz as células mieloides e as células linfóides. As células linfóides são os linfócitos B e D plasmócito, e as células mieloides vão desde células vermelhas até plaquetas. Por isso que muitas leucemias são chamadas mieloide, mas é de plaqueta. Ou é chamada mieloide e é de hemácias, tá? Por quê? Porque a gente busca a mesma origem, que é mieloide. Então, quando a gente estiver estudando leucemia mieloide aguda, ela vai de M0 a M6. E a M7 é plaqueta e a M6 é de massa. Leucemia mieloide e leucemia das células plaquetas, tá? Por isso, só para vocês entenderem, por que a leucemia de plaqueta é chamada mieloide, né? Por que a leucemia de células de hemácias é chamada mieloide? Porque é a estimicel mieloide que vai gerando todas essas células. Então, todas elas a gente chama de origem mieloide, e essas três de origem linfóide, né? Depois a gente estuda melhor isso e vai compreendendo esses palavreados, né? Que às vezes se confunde um pouco com a nossa cabeça. Então, nós já sabemos disso, não é verdade? A função dos glóbulos vermelhos é transporte de oxigênio, por isso o paciente que está muito anêmico, agudamente, se sente muito cansado, tem falta de ar e pode descompensar o coração por isso. O paciente que é cronicamente anêmico até tolera
chega no pronto-socorro com anemia, e é uma anemia grave, 22 de hematócrito, você se pensa, o que ele está andando, falando, conversando, a pressão, a frequência cardíaca está de boa, a saturação também, porque geralmente é um paciente que já vem tolerando os níveis baixos e se adaptando a níveis baixos, como, por exemplo, a anemia falciforme. Mas vamos supor que você imagina que uma mulher que menstrua muito, ela está tão acostumada todo mês perder sangue e a viver com nível de anemia baixo, que às vezes ela chega para a gente na mesma situação, tranquila, e é uma doença que é reversível, já a anemia falciforme. Os glóbulos brancos nós sabemos, defesa do organismo, daí a preocupação de quantos neutrófilos aquele paciente tem, né? Porque quanto menos leucócitos, neutrófilos, maior a chance de contrair infecção. Ou aquele paciente chega para você, está com uma infecção do tipo dengue, você ainda não sabe, mas você olha o hemograma, está lá uma certa linfocitose. Então você diz, isso é um processo viral. Ou não, está com febre, olha o hemograma, tem 80% de neutrófilo. Isso é bacteriano, né? Então, essas duas diferenças são as mais importantes quando a gente está lidando com um paciente febril. E todos sabemos, né, que as plaquetas estão envolvidas na coagulação, né? Sem elas não vai haver o trombo, né? Então, é aquele chamado da lesão endotelial, que chama o 2, que chama o 7, que vai fazendo aquele aglomerado, aquela rede de fibrina nas hemácias e nas plaquetas, e que vai coagular ali e evitar ou fazer parar o seu sangramento. Mesmo que pequenino, é isso que acontece, é a formação desse pequeno. Bom, o eritrograma, então, ele é composto de número de hemácias, de modo geral a gente não olha, assim, não dá muito informação. A hemoglobina, sim, muito importante. Então, quando o hematologista olha o hemograma, ele quer 2 itens do hemograma primeiro. Ele quer o hematócrito e a hemoglobina. E todo mundo sabe aquela regra, né? Uma hemoglobina, 3 pontos no hematócrito. Se eu tenho 30% de hematócrito, eu tenho em torno de 10 gramas de hemoglobina. É uma regrinha que vocês vão aprender ao longo do tempo e que, por exemplo, quando você transfunde o seu paciente, cada bolsa de sangue aumenta 1 ponto da hemoglobina, logo tem que aumentar 3 pontos no hematócrito. Então essa é uma regrinha bem usada. Então, por exemplo, o seu João chega com anemia e muito grave essa anemia, eu transfundo. Então ele está com 15 de hematócrito, né? Grave, porque o normal do seu João seria 40, 15. Aí você dá 2 bolsas de sangue. Quanto de sangue eu estou dando para aumentar o hematócrito? Cada bolsa aumenta 1 ponto da hemoglobina, 3 pontos no hematócrito. Então, 6. Aí você transfunde, no outro dia você vai ver o hemograma que pediu, por exemplo, ou mesmo no mesmo dia, se você é plantonista, e seu João de 15 foi para 16. Eu esperava quanto? De 15 para 21, ou seja, um bom aproveitamento das bolsas. Só que ele foi de 15 para 16. O que aconteceu com esse sangue? Isso. O sangue foi destruído. Então, você diz, caramba, isso é uma anemia hemolítica. E você corre para diagnosticar a anemia hemolítica, que você não teve tempo, porque você estava pensando em salvar a vida do seu João. Você olhou e viu, cara, não recuperou. Ou, vamos supor, é um hepatopata, você deu e em vez de ir para 21, foi para de 15 para 18. O que aconteceu com esse sangue? Não. O hepatopata, já deram cirrose hepática? Não. Já deram cirrose hepática? Já? Né? Cirrose hepática. O cirrótico tem hipertensão portal, não é isso? Muito bem. E a hipertensão portal dá o fígado
fígado não consegue trabalhar contento, então o baço começa a tomar um pouco da função. Como o sangue todo que chega ali, o fígado não consegue passar para adiante por conta da fibrose, ele começa a guardar mais esse sangue. Então, se eu tenho um hepatocata, um cirrótico, eu dei 2 bolsas de sangue, ele tinha 15, né? Ele vomitou sangue, vamos supor, chegou lá no pronto-socorro, você deu 2 bolsas de sangue, ele de 15 deveria ir para 21, é isso, nós já sabemos essa continha, e de repente ele foi para 17, 18, o que pode ter acontecido com esse sangue? Ele foi sequestrado, chamado sequestro esplênico. Mas, aí fugindo um pouco do tema da aula, ou não, esse paciente pode também ter sofrido o quê? O sangue não aumentou. Vamos à hipertensão portal. Fígado cirrótico, aumento da pressão do sistema porta, aumento do meu baço com sequestro das células e aumento da tensão. Para não romper esse sistema, eu começo a dividir a minha pressão para os outros vasos que fazem parte do sistema porta. Esôfago, estômago, umbilical, mesentéricas, hemorroidárias. Não é isso? Então, o que pode ter acontecido com esse paciente? Oi? Isso, meu amor, ele pode estar perdendo esse sangue. Ou seja, de ontem até o outro dia que você chegou, na realidade, ele até aproveitou a bolsa, mas as raízes começaram a sangrar de novo. É só para a gente flutuar um pouquinho, tá certo? Bom, então para nós o que vai ser importante? Hematócrito e hemoglobina. Confere, já estão pegando isso. VCM e CHCM e HCM, mas principalmente o VCM e posteriormente o CHCM é o que vai classificar a sua anemia, para que você possa investigar um ferro, uma B12, uma hemolítica, uma anemia de doença crônica. É o VCM que vai mandar. Logo, eu preciso de 3 componentes para entender um pouco essa particularidade do hemograma. Decorar os valores normais de hematócrito e hemoglobina, fundamental. E, lógico, o valor do VCM. Depois, claro, o CHCM entra como uma segunda também importância. Então, vamos lá. Para o homem, né? Vocês estão vendo aqui, para mais ou para menos, de um modo geral, qual é a média? Isso podem anotar. Qual é a média de uma mulher normal? Ela vai de 36 a 40. Essa é uma média, tá, gente? Não quer dizer que não possa ter mulher com 43, por exemplo, de hematócrito, tá? Mas de um modo geral, a média é que uma mulher tenha entre 36 a 40 de hematócrito, entre 12 a 14 de hemoglobina. Essa é uma variação. Lógico, qualquer valor abaixo de 36 de hematócrito ou menor que 12 de hemoglobina, eu estou diante de uma anemia. Mesmo que discreta, requer investigação. E o homem? O homem varia de um hematócrito de 40 a 50 e uma hemoglobina de 14 a 16. Então, basicamente, nós temos que lembrar esses valores, porque essa variação ela vai estar recorrente nos seus achados de hemograma. Para você classificar esse paciente, essa anemia ou essa poliglobulia, você precisa lembrar dos valores normais. Vou repetir. A média é 12 a 14 de hemoglobina para a mulher, é de 36 a 40 de hematócrito. Mulher. Para o homem, a média é de
de 14 a 16 de hemoglobina e é de 40 a 50 de hematoma. Beleza? Muito bem. Os leucócitos, eles variam de 4.000 a 10.000. Ainda tem alguns aparelhos de laboratório que botam 12.000, tá certo? Mas a média era isso. Antigamente, os aparelhos Coulter também vinham com uma média de 6. Isso leva muito erro, por exemplo. Eu acabo pegando esses pacientes, porque são pacientes que têm 4.000, que para o hematologista, vocês estão vendo, né? Também é normal, mas a gente vê 4.000 e manda para o hematologista, tá? Então, essa variação é para a gente aprender. Porque quando a gente está começando a carreira, é natural, a gente ainda não gravou de verdade essas coisas, a gente tem muito medo nos primeiros pacientes, a gente fica olhando o valor de referência. E aí você esqueceu da aula de hematologista lá, né? Do hemograma, que varia de 4.000 a 10.000. E por que houve essa adaptação? Porque esses aparelhos, de modo geral, são estrangeiros. E por muito tempo a gente botou 4.000 como leucopenia e fazia uma vasta investigação. E essa investigação resultava nula, o paciente não tinha nada, o paciente era normal. E claro, né, com os trabalhos mostrando que essa variação era do brasileiro, nós não somos americanos, não temos essas máquinas, ou seja, esse peso, né, de leucócito. Então, a Sociedade, né, Brasileira de Hematologia e Terapia do Brasil todo se pôs a estudar e acabamos reduzindo esse número de leucócitos de 4.000 a 10.000. Qualquer valor abaixo de 4 é leucopenia, qualquer valor acima de 10.000 é leucocitose. E aqui o número de plaquetas. Muitos laboratórios botam até 450. Bacana. 150.000 a 400.000 plaquetas é o normal. 150.000 para baixo, ou seja, 140, 120 é trombocitopenia ou plaquetopenia. E valores acima de 400 é trombocitose ou plaquetocitose, ou ainda podemos usar o termo plaquetose. Entenderam um pouquinho? Pode repetir da plaqueta? Vamos lá. Varia de 150.000 a 450.000. Abaixo disso é trombocitopenia ou plaquetopenia. Acima de 400.000 plaquetas chama-se trombocitose, plaquetocitose ou plaquetose. Tudo bem até aí? Lembra do VCN? Temos que guardar. VCN é extremamente importante como um bom marcador do seu hemograma. Nós já tentamos fazer vários trabalhos com o RDW, conhecem o RDW, que vem e viram que o RDW não tem superioridade ao VCN. Ele realmente só serve para confirmar, no caso, uma microcitose cefalopenia ou um hipotireoidismo, ele vem mais alto, mas é só. Então, ainda continuamos até hoje valorizando VCN. VCN é volume corpuscular médio, VCM, ou seja, em outras palavras, tamanho da minha hemácia. Isso que ele vai mostrar para vocês. Se eu tiver um VCM baixo, eu tenho plaqueta pequena. Se eu tiver um VCM alto, eu tenho plaqueta grande. Entenderam? Então é tamanho de hemácia. O índice ajuda na observação do tamanho e, consequentemente, diagnóstico de anemia. Por isso é que eu venho bater nessa tecla. Grave o valor do VCM, porque ele é extremamente importante para classificar a sua anemia. Se eu tenho um VCM baixo, abaixo de 80, estou vendo os valores aqui já, né?
Estão vendo os valores normais? É de 80 a 86, perdão, 96. Então, se eu tenho uma anemia, tenho um hematócrito de 30, uma hemoglobina de 10 e um VCM de 72, significa que eu tenho uma anemia microcítica. O tamanho dela é um tamanho reduzido, geralmente ferro. Se eu tenho um 30 de hematócrito, 10 de hemoglobina, concordo que é uma anemia? Não é verdade? E o VCM vem em 110, indica uma hemácia grande, indica macrocitose, indica deficiência de vitamina B12, de ácido fólico, anemia. Então, a classificação da sua anemia e o que vai nortear você na investigação, no postinho, no seu consultório, no seu ambulatório, é o VCM. E por isso nós precisamos gravar esses valores. Tá? VCM normal, 80 a 96. VCM normal, 80 a 96. Menor que 80, microcitose, provável ferropenia. Maior que 90, macrocitose, provável carência de vitamina B12, ácido fólico, medicamentos, anemia e outras coisinhas que a gente vai. Bom, exatamente. A gente vai estudar quando chegar a anemia, porque as pessoas usam esse termo errado. A anemia megaloblástica é toda anemia com VCM grande. É megaloblástica, ela pode ter várias causas, inclusive hipertensão. Mas a anemia perniciosa é uma anemia que existe uma autoimunidade contra o seu estômago, que leva à destruição do fator antianemia, que impede a absorção da vitamina B12 e tem um componente autoimune. Então, ela nunca é sozinha, ela só é a ponta do iceberg. Hoje você tem anemia perniciosa, amanhã você não tem uma mais autoimune. Entende? Então, basicamente, essa é a diferença, mas vale a pena depois a gente estudar isso direitinho quando for chegar na hora das carencias. O VCM é abaixo de 80 é provavelmente acima é o que você falou? Acima de 96 é macrocitose. E ela geralmente pode ser B12. Bom, anisocitose, quando vocês ouvirem isso, porque de modo geral, quando sai o hemograma, o bioquímico, farmacêutico, biomédico, caprichoso, ele relata a você o que ele vê na urina. Então ele vai dizer anisocitose. E o que isso quer dizer? Alteração de tamanho da hemácia. E às vezes você nem tem anemia, mas o bioquímico já está percebendo isso e já está alertando você de que está havendo de alteração de tamanho. Como uma alteração daquele evento que vai haver uma anemia. Se você não for atrás do que está acontecendo. Então, anisocitose é um termo usado para denominar que há alteração no tamanho das hemácias. Como eu disse, às vezes já tem anisocitose e ainda não tem anemia. Então, o bioquímico está falando para você que ele viu alterações importantes mesmo no hemograma normal. As anemias microcíticas são ferropriva e talassemia. Isso é importante, porque o que é que o hematologista pega muito é o paciente com anemia microcítica hipocrônica ou só microcítica. Lembra que eu falei que a anemia ferropriva é a mais comum e o clínico não sabe conduzir? Por quê? Porque é comum chegar no hematologista um paciente com uma anemia crônica microcítica que vem de uma vida tomando ferro, inclusive ferro endovenoso, com todos os prejuízos de sobrecarga, na realidade ele tinha talassemia. Então, quem faz diagnóstico diferencial
de anemia ferropriva é talassemia. Logo, para você dar o diagnóstico de anemia ferropriva, é necessário o quê? Vamos refazer a ação. Seu João chega para você no seu ambulatório de postinho lá da UPA. Não vai se ver, né? Seu João mostra um único hemograma. Esse hemograma tem 30 de hematócrito, 10 de hemoglobina e VCM 77. Tudo bem até aí? Nós vamos classificar essa anemia. Ele tem uma anemia moderada, né? 30 já é moderada. De que tipo? Microcítica. Você é o clínico, você pensa, carência de ferro. Você tem duas opções. Passa o ferro ou investigar se isso é ferro. Exatamente. Você tem que dizer, seu João, aqui tem uma anemia importante, o senhor está bem? Dá para me trazer o examezinho, né? Porque senão eu vou lhe internar, né? Às vezes é um idoso, né? Muito cansado, cardiopata, hipertenso, diabetes, ou seja, muita comorbidade que para ele é grave a ponto de internar. Mas vamos supor, não, seu João é um homem de 50 anos, sem comorbidade, não, eu posso pedir os exames que eu faço. Então essa é a queixa. Você vai pedir ferro e ferritina. Você vai comprovar se aquela microcitose é boa anemia. Seu João vem e o ferro está 120 e a ferritina 600. Ferro alto, ferritina alta, ou às vezes ferro normal, ferritina normal. Isso é anemia por carência de ferro? Não. E quem é que faz o diagnóstico diferencial de uma anemia por carência de ferro? Isso. Então, a sua segunda visita, quando o seu João chegar, você diz, ó, o senhor tem essa anemia há muito tempo? Não. Porque dá a impressão que tem alguma coisa aqui que é hereditário. Eu já tenho essa anemia há muito tempo. E todo mundo me passa ferro. Essa é a história do talassêmico. E nunca melhora. E aí você então vai pedir um exame de talassemia. Uma segunda consulta. Entendeu? E aí? Então, as anemias microcíticas mais comuns fazem diagnóstico diferencial com anemia ferropriva e síndromes talassêmicas, porque são muitas, elas são complicadíssimas, procurar essa aula. Bom, as anemias macrocíticas, VCM acima de 96. Isso, VCM acima de 96, mais comum as anemias megaloblásticas, carenciais e as anemias perniciosas, que são aquelas gastrites atróficas que impedem a absorção, e já a megaloblástica que eu sempre resolveu ser vegetariano e de repente parou de comer carne vermelha sem programa para alimentar. Então vamos lá, volume corpuscular médio, tamanho da hemácia, 80 a 96, acima de 96, macrocitose, abaixo de 80, microcitose. Isso tem que gravar, porque isso vai ser o seu dia a dia na interpretação de hemograma. E é fácil. É fácil. Bom, só para vocês entenderem, esse é um hemograma normal, hemácias bem cheinhas, com aquele centro pálido, né? Aquela bala soft, né? Um disco bicôncavo com uma depressão, né? Isso que a gente estuda nos nossos congressos de hemata, eles dão bala soft, ninguém aguenta mais. Márcia, bacana. Márcia, beleza, Márcia. Então, assim, a gente aguenta mais. Então, isso é uma hemácia normal. Esses aqui são plaquetinhas e esse é um neutrófilo. Aqui é uma hemácia grande, pequena. Aqui é uma hemácia pálida, pequena. Olha a hemácia em comparação com essa palidez. Então aqui, né, uma anemia microcítica
por carência de ferro, aqui uma anemia macrocítica. Olha o tamanho dessa hemácia, é quase do tamanho de um neutrófilo. E prestem atenção, porque esta célula, com certeza, o bioquímico, o farmacêutico, o biomédico, ele vai dizer neutrófilos, lembram de neutrófilos? Lembram de segmentado, neutrófilo segmentado? Então, de modo geral, o segmentado, ele tem 2, 3 segmentações do seu núcleo, por isso eles são chamados. Então, são várias segmentações com ponte entre elas. Então, o bioquímico vai botar lá hipersegmentação dos neutrófilos. Olha quantas segmentações. 1, 2, 3, 4, 5 segmentações. Isso é típico da anemia por carência de vitamina B12. Então, aquela descrição primorosa do bioquímico vai estar entregando de mão beijada se você parar ler e tiver interesse em saber bem como manejo. Então, você tem que ter só um bom. Aqui é um linfócito. E esses pontinhos novamente são plaquetas. O HCM, a gente quase não se importa com o HCM, tá? O HCM é a hemoglobina corpuscular média, o peso da hemoglobina na hemácia e seu resultado é dado em picogramas, que é de 26 a 34 pg. CHCM, isso é importante, a gente olha também. O CHCM é a concentração de hemoglobina corpuscular média. Então, é cor de hemácia, entende? É cor muito clarinha ou muito escura, muito concentrada de hemoglobina ou pouco concentrada de hemoglobina. Então, essa concentração varia de 32 a 36 e ela vai falar o que pra gente quando a gente olha de 32 a 36? Se a minha anemia tem 30, então eu entendo que ela está com hipocromia, ela está pálida. Lembram dessa palidez? É isso que ele vai relatar, hemácias pálidas, porque quem dá a cor da hemácia, de modo geral, é o cérebro, é a hemoglobina que contém esse. Ou elas estão acima de 36, elas estão hipercrônicas. Isso geralmente é esclerositose. Esse é um sinal muito usado por nós hematologistas. É claro que na descrição do bioquímico vai ter lá presença de esferócitos. Então, se você não lembrar do CHCM, que está elevado desde 36 a 38, se você não lembrar, aqui isso se remete, o bioquímico vai lembrar e vai dizer presença de esferócitos. Querem conhecer o esferócito? Vocês sabem que a hemácia é um disco com um centro pálido, porque faz uma depressãozinha, né? Aqui você tem um esferócito. Olha a diferença desse centro pálido e aqui, ó, ela é bem redondinha e ela é bem coradinha. Vejam que ela se diferencia entre as outras hemácias aqui. Esse é o esferócito. Então, esse dado de que o CHCM, de um modo geral, ele só vai chamar a atenção do hemato quando está alto na esferocitose. É meio que um marcador. Claro, você vai pedir curva de fragilidade osmótica, pesquisa de esferócito, existem outras maneiras de você dar diagnóstico. Mas, se você é um clínico, você pode gravar essa informação. É a única vez que ela está realmente hipertrófica. E eu posso pensar em alguma doença? Isso é uma doença hereditária, a esferocitose ou anemias hemolíticas, também dão esferócito, e também quando o vaso tira os corpúsculos de raiz, elas ficam esferocíticas, né? Mas a gente não é só na esferocitose hereditária, tá, gente? Existe isso. Nada deve ser muito certo, já viu? A gente pensa que sabe diagnosticar e vê um paciente que não tem nada daquilo, mas é a mesma doença.
RDW, como eu falei, né, é a distribuição, né, de tamanho dessa hemácia, e o normal é de 11 a 14 e representa essa variação de volume. Nós já fizemos vários trabalhos com RDW, vários, e não só nós, quem mais publica isso na Sociedade Brasileira de Hemografia de Hematologia são os próprios clínicos, farmacêuticos, biomédicos que trabalham com essas máquinas, que têm esses valores, e a gente sabe que ele não contribui muito, tá? Isso a gente dificilmente dá uma olhadinha. Quer dizer, até dá porque ele está alterado e tudo para nós vai fazer parte do combo, mas ele sozinho, ele não tem valor para a gente, tá? Então ele fornece essa variação de tamanho. Então, numa anemia microcística, por exemplo, né, vai ter muita variação de tamanho, ela está mais aumentada. Então, ela vai só te dizer isso, tem muita variação de tamanho. Aqui, ó, isso é anisocitose, variação de tamanho. E poliquilocitose, variação de forma. Então, num único esfregaço, olha quanta variação de tamanho, olha o tamanho dessa hemácia, olha o tamanho dessa hemácia. Conseguem perceber? Variação de tamanho, anisocitose. E olha as formas, né? Em lágrima, em alvo, mordidas, estão vendo que ela está mordida, né? Novamente em raquete, meio falcêmica, né? Então, poliquilocitose. Quando o bioquímico, o farmacêutico ou o biomédico coloca lá anisopoiquilocitose ou anisocitose, poliquilocitose, ele está chamando a atenção. E ele geralmente vai completar isso. Anisocitose, tendência a microcitose, poiquilocitose, ou esferose, esquizose, para a gente vai precisar. Digamos, quem está chamando? É isso? Conseguiu, né? Forma das hemácias. Algumas dessas formas, gente, elas dão diagnóstico. Você imagina uma anemia de 30 de hematócrito, 12 de hemoglobina, VCM de 110, anemia macrocística. Não, isso é diagnóstico. Então, não coloque isso, não vai errar na prova. Quando eu perguntar, eu quero apenas o tamanho. Não vão botar megaloblástico ou perniciosa, porque isso é a doença, tá certo? Então você diz anemia macrocística, que pode ser anemia megaloblástica, e você completa, ou carência de vitamina B12, tá? Mas as perguntas são simples e são diretas, tá? Então, eu tenho uma anemia macrocítica e lá no esfregaço ela bota células em foice, Tagetsel. Essas duas células são de duas anemias hereditárias. A anemia falciforme, células em hemácias em foice, e hemácias em alvo, Tagetsel, hemácias de talassemia. Geralmente, como é a anemia da talassemia, deu para entender a diferença? São partidos para você em forma de hemácia. Então, duas anemias hereditárias com VCNs diferentes. Anemia falciforme macrocítica em células de foice, anemia talassêmica em alvo microcítico. A diagnóstico diferencial com macrocítica e não precisa diferença de diagnóstico? Não, eu estou falando de diagnóstico. Classificando. Ah, tá. Classificando. Porque a senhora falou que se falar anemia megaloblástica, aí isso é diagnóstico. Isso é um diagnóstico. Entendi. Aí se você falar macrocítica ou microcítica, você só está classificando. Porque vocês têm que entender interpretação de texto na prova, senão vocês se perdem. É o que falo. Vou mandar vocês voltarem para o português. Tem no português interpretação de texto? Então, vamos perguntar assim: classifique a anemia desse paciente. Está lá São João, pálido, sem visceromegalia, com
vai estar lá, anemia megaloblástica, anemia macrocítica, porque o professor, antes de tudo, é filho da mãe, né? Então, né? Ele tem que confundir a tua cabeça, não é verdade? Aí você vai marcar megaloblástica e vem discutir comigo que está certo. Não, né? Macro para classificar a anemia. Então, interpretação de texto é uma anemia, professora macrocítica. Professora, porque eu tinha entendido que a senhora tinha falado o contrário, só por isso que eu perguntei. Porque tinha dado a questão da... Por isso que eu não tinha entendido. Porque a senhora falou bem assim, é que eu tinha notado aqui que a senhora tinha falado desse macrocítica e microcítica seria diagnóstico. Daí eu pensei, não é diagnóstico, porque... Se eu falei, eu não lembro. Não, então... Se não está escrito, não existe, não ensino direito. Bom, e se eu falei realmente, porque tem testemunhas, né? Quantas testemunhas? Eu me retrato. Não, mas eu me confundi. Eu não falei que a senhora falou, eu falei que... Não fique nervoso, Eu tenho que entender que eu tenho um poder. Inclusive de errar. Eu tenho licença poética. Então vamos deixar bem claro. Classificar a sua anemia é caracterizar a sua anemia. Quando você pergunta um diagnóstico, é você trazer esta anemia que você classificou para uma doença. Compreendido? Então, quando eu falo em classificar a sua anemia, você tem que dizer microcítica, macrocítica ou normocítica. Um paciente que teve uma hemorragia aguda, você vai ver o hemograma dele, ele vai ter uma anemia severa, mas normocítica, normocal. Perfeito? Se eu perguntar o diagnóstico provável dessa anemia, ou seja, eu botei o quadro todo, botei o hemograma, e está lá o hemograma de microcitose, e se eu perguntar qual o diagnóstico provável, o que você vai dizer? Anemia febril, talassemia, entendeu? Bom, aqui só para vocês entenderem, essa é uma lâmina, não é mais um desenho. Aqui você vê os membranócitos ou células em foice. E aqui, vejam, lembram do esferócito? Bem bonitinho, né? Bem redondinho, pequeno, redondinho, que é nosso esferócito. As anemias com depranócito, não há dúvida, ou tem traço, ou tem anemia falciforme, ou doença falciforme em a forma menos grave. O esferócito já não podemos dizer certa que isso é uma esferocitose propriamente dita, hereditária. Não, porque em outras situações isso acontece. Então, claro, anemia esferocítica da doença hereditária, esferocitose, mas ela aparece em anemias hemolíticas, tá? Então, e sempre poderemos dizer com certeza ela vai precisar de complementação. Eliptócito é em forma de banana, né, ou charuto. As eliptocitoses acontecem, são pessoas que nasceram com eliptocitose hereditária, geralmente não deixam uma anemia grave ou sequer deixam anemia. É um achado de hemograma, não é comum, mas geralmente são encaminhados ao hematologista para esclarecimento desse paciente e também da sua família, que fica preocupada, porque todo hemograma vem a presença dos eliptócitos. E as células em alvo, aqui vocês estão vendo, muitas células target cell, são chamadas células em alvo, né? Acho que todo mundo já jogou aqueles dardos, né? No alvo. Então, essas células em alvo, elas são bem típicas da talassemia, mas elas não aparecem só. Quer por exemplo, elas podem ser um artefato de mão. E não tem problema nenhum, tá? Ou seja, apareceu, elas podem, porque na hora de enrolar e laçar, ela acabou adquirindo essa área. Então, a gente leva suspeita, mas não pode dar um diagnóstico de certeza. Você tem que ir atrás do estudo da mutação das hemoglobinas para dar o diagnóstico de talassemia. E se vocês estão vendo aqui, ó, nas anemias falciformes, elas também estão presentes. E olha aqui a doença hepática. É claro, gente, que a doença hepática, você tem outros meios de diagnóstico.
Doutora, Fala. tá falando. Eu também achei que era ele, mas ele estava ajudando você. É qualquer tipo de Dacriócitos, dácrio, né? Lágrima, isso para nós hematologistas, se tem um paciente pancitopênico, hepatosplenomegalia e dacriócitos no sangue periférico, a nossa primeira suspeita é mielofibrose. Vocês estão percebendo que tem células que nos ajudam no diagnóstico, né? Se você achar esclerose, pensar em esclerose hereditária, embora estejam outras situações. Se você viu dacriócitos ou células em lágrima, a gente pensa, pode ser mielofibrose. Claro, se você vem para mim com um hemogramazinho e vem essas células dacriócitos, eu palpo, não vejo plástico, não vejo fluido, não vejo nada, não vai ser a minha primeira suspeita para você, entende, né? Mas se chega um paciente pancitopênico, hepatosplenomegalia e essas células, eu como hematologista vou lembrar sempre de mielofibrose. Ela é bem típica dessa doença. Aqui são as células em lágrimas, dá para perceber bem bonitinho. E o pontilhado, né? Essas hemácias policromáticas, são hemácias azuis, estão vendo? Onde eu tenho hemácia azul? E por que eu tenho hemácia azul? Nesse caso, Não, porque na metodologia tem que estar sendo produzido, né? Mas assim, diferenciando. Isso, meu amor. Então vamos valorizar a sua Vocês sabem, ele está falando que na medula óssea existe uma progressão de maturação desde o eritroblasto até o eritroblasto basofílico, aí vem o reticulócito e vem a hemácia. E o tamanho, vocês viram isso em fisiologia, vai diminuindo. Logo, uma hemácia é menor que um reticulócito. E ainda não houve maturação plena do seu citoplasma e elas ficam azuis. Então, se eu tenho muita hemácia policromática, essas hemácias azuis, eu penso que está havendo hemólise. É uma hemolítica, mas não aparece só ali, pode ser, por exemplo, destruição ou prótese valvar. Então não é só alpinina, mas é uma hemolítica. Então entendem, eu estou vendo hemácias grandonas e azuis. O que a gente raciocina? Se isso está no sangue periférico em quantidade que eu estou vendo, significa que esse reticulócito não está conseguindo amadurecer. E por que ele não está conseguindo amadurecer? É isso que ele falou. Porque a destruição do sangue está tão acelerada que a medula tem que mandar célula jovem. E ela manda a célula tão jovem, essa linha no hemograma é um periférico de maneira hemolítica alpinina. Ela está tão. O sangue periférico está sendo tão destruído, e aí a medula não tem tempo de amadurecer as suas células, mas precisa povoar o sangue para você manter a sua homeostase, que ela começa a mandar células jovens. A célula anterior hemácia é isso. Então esses pacientes têm reticulocitose. Eu começo a ver os reticulócitos no sangue periférico com essa tonalidade. E eu começo a ver células que não eram tratadas no sangue periférico. Olha, isso é um eritroblasto autocromático. Ou seja, ela já está mandando a segunda célula mais jovem da linhagem. E se você deixar, isso vai aparecer com grande quantidade, vai assustar o clínico e vai achar que é uma eritroleucemia. Achando eritroblasto. Pode perguntar isso de produção que aparecer. Sim, mas elas são raras, as então é isso. Olha, você tem macrocitose, policromasia e
células que não eram tratadas no sangue perfeito, porque a medula está rodando de célula normal. E vai destruir a hemácia, vai destruindo o reticulócito, vai destruindo se você não socorrer esse paciente. Então, isso aqui comumente aparece nas anemias hemolíticas. São reticulócitos, formas imaturas de eritrócitos que aparecem em grande quantidade nas anemias hemolíticas. Entender a fisiopatologia do porquê que eles começam a aparecer? Porque seu sangue está sendo destruído e a medula não está tendo tempo de amadurecer as células até a hemácia para mandar para o seu sangue periférico. Esquizócitos e hemácias mordidas. Esquizócitos são essas formazinhas, estão vendo? Todas deformadinhas, né? São hemácias meio murchas. E a hemácia mordida, né? Elas são mordidas porque eles têm esses corpúsculos de raias nas anemias hemolíticas. Então fica a hemácia e esse corpúsculo. Quando passa pelo passo, ele morre. Ele tira o corpúsculo porque é um pouco estranho. Então, nas anemias hemolíticas aparece essa mordidinha. E aqui também esses esquizócitos também aparecem nas hemólises, mas também aparecem nos queimados. E não só hemólise não mediada, mas como lesão mecânica também. Lesão mecânica é hemólise quando a hemácia passa naquelas próteses lombares, duras, né? Destruídas. Então, naquelas brisas, já viram o vaso que acontece assim, né? Assim, retinho, desde estágio intenso, isso, e como tem muita varize, muito novelo, ela bate, estoura uma parte, bate, estoura, e ela até passar por aquele novelo e voltar, muita massa destruída. Então a gente chama de hemólise mecânica, não imunológica. Acantócitos são essas células espiculadas, vocês estão vendo aqui. Elas aparecem muito nos hepatoplatas e também nos esplênictonizados. E hemácias crenadas. Crenadas são essas hemácias mamilonadas. Espiculadas, mamilonadas. As hemácias cremadas são muito pedidas quando você tem hematoma, por exemplo. Você acha que é lesão renal, ou seja, muito negativo, perder sangue. Então, você pesquisa na urina, pesquisa EAS ou pesquisa de hemácias crenadas. E aí o clínico vai ver se elas estão presentes. Se elas estão presentes, existe lesão renal. Uremia. Então, aparece muito nas uremias. Ainda na morfologia, hemácias aglutinadas ou empilhadas. Aglutinadas é a doença da aglutinina, é uma doença hematológica, é uma doença pouco comum, mas às vezes aparece nas hepatites, por exemplo, e aqui, essas hemácias empilhadas, ou em rouleau, é assim que a gente pronuncia, rouleau, ou em francês é o A-U é o, então é rouleau, não é roulaus, tá? Rouleau, bem simples. Isso é típico do mieloma múltiplo, é um câncer da minha área, um câncer ruim, não tem cura, mesmo com transplante de medula óssea. Então, não vem hemácias e rouleau, já fala para você que aquela anemia pode ser anemia de mieloma múltiplo, é melhor esse paciente consultar o hematologista, porque rouleau não aparece mas nessa situação. E as aglutininas também, chamada doença das crioaglutininas, né? Então, também vale a pena chamar o hematologista. Corpúsculos de Rausch ali, isso são esses pontinhos que vocês estão vendo. De um modo geral, aparece, por exemplo, você vai se submeter a uma esplenectomia. Para eu saber que a sua esplenectomia foi um sucesso,
tem que aparecer os corpúsculos de Raul-Joly. Se eles não aparecem, é provável que você tenha baço superanunciado, um baço acessório. Então, claro, quando você é cirurgião, você vai tirar o baço, você já olha dentro da cavidade onde o baço está, a loja esfênica, se não tem um bacinho acoplado. Só que às vezes eles não estão ali. Eles estão quietinho, quietinho. Então, para nós que lidamos com muita esplenectomia, a gente manda o paciente para a esplenectomia, eu acho que é a área que mais manda, as púrpuras que não respondem ao corticoide, as anemias hemolíticas que não respondem ao corticoide, a gente quer acompanhar esse paciente e a gente quer a presença dos corpúsculos de Raul-Joly. O pontilhado basófilo, isso tudo aqui, gente, aparece em anemias hemolíticas, tá? É um universo bem grande, como os anéis de Cabot, o pontilhado basofílico, os corpúsculos de Raul-Joly, elas aparecem muito nas anemias hemolíticas. Não são tão comuns, mas pode vir descritos e você lembrar que uma boa parte dessas alterações é em anemias hemolíticas. Corpúsculos de Heinz, né? Eles são bem grosseiros, acho que dá para você perceber os corpúsculos de Raul-Joly e os corpúsculos de Heinz, eles são bem grosseiros. Eles também aparecem nas talassemias e nas enzimopatias. Os estomatócitos, hemácias sem boca, olha aí, alcoolismo, cirrose e doença hepática. De modo geral, isso acontece nas doenças hemolíticas. Então, quando você diz estomatócito ou hemácias em boca, você tem que pensar em doença hepática. E claro, né, isso também pode ser artefato. Lembra da célula renal? Isso também pode ser um artefato. Mas não isso. Não existe artefato com essa quantidade de massas em boca, né? Para levar em consideração. Professora, as hemácias hemolíticas também podem ser chamadas de corpúsculos. isso são as hemácias. Só que o corpúsculo é uma coisa, tá? O corpúsculo é a imagem que você está vendo, é o ponto preto. E quando eles são retirados do baço, transforma aquela hemácia em uma hemácia hemolítica. A hemácia em boca é o estomatócito. Isso. Então vamos lá. Vejam, a descrição das hemácias, elas têm algumas particularidades. O esferócito na esferocitose, a hemácia em lágrima na mielofibrose, essas. Em foice na anemia falciforme, em alvo na talassemia, deu a entender? Embora você diga, ai meu Deus, como é que eu vou dar conta de decorar tudo isso? Uma boa parte delas floreiam uma anemia hemolítica. Então elas não são características de nada, mas as que são, você tem que lembrar. Como, por exemplo, as hemácias em bocas que vocês viram, não é doença hematológica. Tudo foi fígado. Então, essas particularidades a gente tem que saber. A gente tem que entender e saber que isso auxilia você. Eu tiver diabetes no hemograma, no seu próximo passo. Se tiver em força, um pouco de exemplo, parece que desenvolveu pensando em anemia falciforme, não houve de ferro ferritina. Entendem? Poxa, está lá uma anemia grande. Macrocística aqui, presença de hemácias em força, você vai fazer o paciente gastar dinheiro de ferro ferritina? Não, até pode, porque são anemias que você confere alto, mas não é o primeiro passo. Porque o primeiro passo é diagnosticar. Então você tem que lembrar dessas coisas. Beleza? Leucócitos. 4.000 a 10.000 leucócitos. Acima de 10.000 leucócitos. Abaixo de 4.000 Então, já sabemos disso e já sabemos disso, não é verdade? Acima, abaixo ou leucócitos.
normais. Então, leucocitose é um problema, porque ela pode ser tudo e não ser nada. Por exemplo, ser tudo. Ela pode ser a gestante. Eu vou colaborar com colegas ginecologista. Ou seja, não é nada. Faz parte da fisiologia da gestação. Mas ela pode ser tudo e ser uma leucemia, que é o grande temor da gente. Quando estamos diante de um paciente sem manifestação infecciosa, a gente já fica perturbado, achando que esse paciente pode ter leucemia. Agora, eu estou com um paciente com febre e leucocitose, eu entendo que esse é um hemoglobina infeccioso. E a minha visão não é investigar leucemia, vai ser hemoctura, raio-x e atrás do foco dessa infecção. Sorologia, né, para as bactérias, para os vírus, para os protozoários. Então, muda completamente a minha visão do próximo passo. O que é que eu vou investigar? Claro. Estresse extremo também dá leucocitose. Por exemplo, aqueles soldados que vão marchar no 7 de setembro, coitados, né? Muitos estão com aquele coturno, aquela roupa pesada, mas eles estão lá pela pátria. E às vezes eles sofrem um estresse, desidratação, sol na cabeça e o marchar, né? Com contração muscular e com muita liberação de ácido lático. Ele vai parar na UPA, lá com você bastante, sabe, você faz um hemograma, mas você tem que entender que não é nada. Você vai tratar, vai esfriar a ponta, deixar o solinho, depois você vai. Então, por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a gente não pode estudar hemograma como hemograma. A gente tem que estudar hemograma como paciente. Entende? O hemograma pode não te dar nenhuma informação se você não souber o que o paciente tem. Por exemplo, eu posso ter leucemia com hemograma. A leucemia está lá, ela ainda não ganhou sangue periférico, ela ainda não ocupou espaço, mas eu estou tendo neurose. Entende? Então tudo depende do quadro clínico. Por isso eu volto a repetir, interpretação de texto. Quando vocês estão lendo a questão, vocês já querem ir para o hemograma e dar a hipótese diagnóstica sem lembrar que tem um quadro clínico que está fazendo esse hemograma. Para você entender o hemograma, você tem que entender o quadro clínico do seu paciente. Senão você vai errar em qualquer momento da sua vida. Então, claro, infecções, processos inflamatórios, lúpus, artrite reumatoide, tudo dá leucocitose, processos fisiológicos. Então, a leucocitose, ela constitui tanto uma fase aguda de muitas doenças, olha só, vírus, bactérias, fungos, como pode ser leucemia. E aí vai depender da sua descrição de célula. Se aparece blastos, leucemia. Se não aparece blasto, se aparece linfócito, se aparece segmentar. Entendeu, tá? Então, leucocitose por si só, se você olhar o hemograma e marcar leucemia sem ter olhado o quadro clínico de que ele estava com uma infecção, você vai perder a questão. E vai perder contexto externo, porque você não colocou o paciente no contexto daquele hemograma. Você simplesmente se apavorou, viu leucocitose e já marcou leucemia. Vocês vão ver, quando a gente der leucemia, existe uma situação chamada reação leucemóide. São sepsis tão intensas que pulsam com 50 mil leucócitos. Sabe qual é o nome? 44 mil, 10 mil. Aí você pega 50 e diz, é leucemia. E não é, o paciente está em sepsis. Professora, quando tem leucocitose, Oi, não. leucocitose muscular, A presença de
relação à leucocitose, olha, muitos leucócitos diferentes circulando neste sangue. Leucocitose. Leucopenia, já sabemos também. Leucócitos abaixo de. Quem dá leucopenia e é uma infecção comum? Todo paciente que vai, ele vai ver uma leucopenia, uma trombocitopenia no quadro viral febril. Alguém falou? Entende que tem que ler o texto? Aí você vê lá leucopenia, se apavora. Meu Deus, está com a plasia de medula. Aqui está baixo, eu posso baixar a plasia. Eu seria. Não, era bem. Estou falando porque eu vejo os erros, tá? Leio o quadro clínico, calma, leio o quadro clínico. Então, olha só, leucopenia relacionada a muitos vírus. Claro, gente, também pode estar relacionada à infecção. De modo geral, a sepsis, quando ela está aparecendo, ou seja, quando o paciente está saindo de uma infecção para uma sepsis, eles dão aqueles sinais, febre, taquicardia, taquipneia, hipotensão e leucocitose. Às vezes, antes de vir a leucocitose, vem leucopenia. Às vezes baixa demais e no outro dia explode de leucócito, ou seja, a bactéria está destruindo o seu leucócito. E a medula no outro dia manda mais reforços para combater isso daí. Por isso que aqui embaixo eu coloco. Então, todo mundo conhece leucopenia nas infecções virais, mas também infecções bacterianas podem dar leucopenia. Aí você vai dizer, ué, e como é que eu vou dizer que é leucemia? Eu só ver o número de células. De um modo geral, se é infeccioso, vem bastante segmentado. Aí você tem 3.000 leucócitos com 80% de segmentado. Isso é uma infecção. Agora, você tem leucopenia e tem blastos, células imaturas no sangue periférico, isso é uma leucemia. Não se apavora, gente. Você olha uma operação, a primeira coisa que você faz, primeira coisa, você tem a maior segmentação. É uma interpretação simples, variação da gente, lembram do leucocitose? Olha a lâmina da leucopenia. A gente roda, acha 1, 2, roda, microscópio e vai achando essas células pequenas. Reação leucemia, lembra que eu falei? Olha só, leucócitos acima de 30.000, às vezes confunde com leucemia. E como é que a gente sabe que não é? Olha, a célula permanente. Se eu tenho 30.000 leucócitos e tudo é segmentado em neutrófilos, isso é infeccioso. Não é leucemia. Isso é uma infecção. Você tem que tratar a infecção. É claro, leucocitose. Você pode pensar em leucemia quando tem aquele contexto. Lembra? Está com febre, está com proteção, tem leucocitose, tem neutrófilos, não está com febre, não está com nada, foi fazer um exame de rotina, tem 30.000 leucócitos. Deu para entender a diferença? Então, tudo é quadro clínico para melhor interpretação dos seus valores de molécula. Então, reação leucemóide, elevação do número de leucócitos acima de 30.000, levando-se às vezes à confusão com leucemia. Isso é tão normal no hospital de base. Eles ficam apavorados, eles chamam a gente. Não se preocupe, nós não achamos que vocês são burros. Nós entendemos que vocês a gente entende que você quer testar
encontra a causa da ascite. Aí você chega um caso, cara, difícil, tem com ascite lá que não resolve por nada, já tem corticóide. Aí o Pedro vai dar o corticóide de ascite. Entende? O pessoal já não pode mais de você. Então não faz diferença se você continuará sendo um bom médico. Se você é um bom médico, você vai de ajuda no seu médico. Exato, tem muita coisa para fazer. Tem muita tristeza. É o seguinte, é o que eu tenho aqui de experiência. Tem hemograma perto de referência. Cara, manda ele fazer uma leucemia. Tem muita. Manda que é melhor. Leia o slide que olha embaixo. Existem muitos casos que a reação leucemia pode sim ser leucemia amiloide ou leucemia linfóide. A reação leucemóide é o quadro que simula o ciclo. Nós chamamos de reação leucemóide infecciosa. Vamos lá. Reação leucemóide é uma reação infecciosa grave, geralmente sepsis, pneumonia, infecção do trato urinário que não está respondendo. Compreenderam até agora? Então, de um modo geral, quando eu tenho 30 mil leucócitos, eu posso ter uma leucemia também. O que vai diferenciar uma reação leucemóide de uma leucemia é o meu diferencial de células e o meu caso. Se você tem uma reação leucemóide, você olha o hemograma, tem 40 mil leucócitos com 87% de segmentado, isso é uma infecção. É tudo neutrófilo, tudo célula do pus, tudo célula que vai brigar primeiro, porque linfócito só manda para vilão. Linfócito é o nosso golpe, é o nosso Scotland Yard, não é isso? FDI, ele só vai para grande bandido. Aí você tem uma reação leucemóide, ou seja, 35 mil leucócitos, e tudo linfócito, isso pode ser uma tuberculose, uma blástica, uma AIDS, entende? Claro, se tiver célula leucêmica, blásticas, ou chamadas células imaturas, isso não é uma reação leucemóide, isso é uma leucemia. Então, o diagnóstico que a gente faz diferencial é que células estão prevalentes em 30 mil leucócitos. Segmentado? Infecção. Linfócito? Talvez com a leucemia. E como é que eu vou diferenciar? É o seu idoso que chega normal, sem febre, sem nada, com leucocitose de 35 mil e linfocitose. Isso é uma leucemia. Mas ele está com febre, está prostrado, está quicado, está aqui. Isso é uma reação infecciosa. Eu compliquei ou melhorei? Mais ou menos, né? É difícil, porque a gente está tendo um primeiro momento para isso e não é da nossa rotina para essas coisas. Por isso que eu se preocupo. Chama o hemato, que ele te ajuda, tá bom? Então, se eu estiver lá com o seu paciente, chama o hemato na área. Não tem um antibiótico, melhor acrescenta mais isso aqui, depois você me chama assim. Neutrofilia, excesso de segmentados, né? Então você sabe que a presença de neutrófilos, né? Aí você tem segmentados, bastões, né? Mielose, esses neutrófilos são células de reação aguda, de inflamação, de infecção, né? Então todas essas células são chamadas de granulócitos e elas estão presentes em quadros infecciosos. E
Em comparação, a presença de um desvio escalonado de medula que não seja desse tipo pode ser leucemia. Eu volto a repetir. Tem neutrófilos pontificatórios que são infecções. Não tem células mortas. Se tem células mortas, você pode ficar preocupado. Então, esse desvio à esquerda é quando a gente tem todas essas células presentes. Está vendo? São células granulocíticas que fazem esse escalonamento, chamado desvio à esquerda. Ósseo. Muito neutrófilo. Muito segmentado, bastante segmentado. Ó, isso tudo é neutrófilo, eosinófilo. Então eu tenho uma leucocitose, mas quando o bioquímico libera células, só tem célula normal. Só tem bastões segmentados. Então o paciente está com febre, está com um quadro clínico infeccioso. Então a gente não se assusta, a gente faz um bom antibiótico. Neutropenia. Então, isso aqui, gente, neutrófilos menor que 1,8, ou seja, de 10.000 leucócitos tem menos de 1.500 neutrófilos, então isso geralmente é infecção viral. Ou um antibiótico, mas a gente nem usa mais o clorofenicol porque ele dá vazio de neutrófilos. Então, esse uso de anti-inflamatórios, drogas para AIDS, o coquetel é neurotóxico, vai levar a leucopenia com neutropenia. Quimioterapia vai levar a neutropenia com leucopenia. Antitérmicos, você abusa de dipirona para dor de cabeça, você vai levar a neutropenia. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Eu estou dando a história do seu paciente. Eu vou mostrar um hemograma. Chega no pronto-socorro, dor de cabeça intensa. Você faz um hemograma, vê leucopenia. Você tem leucemia? Não, você tem um abuso de dipirona. Ela vai dizer, por que você costuma tomar? Nossa, eu já aperto assim a dipirona, eu já não boto gota. É sério isso? Já aperto. Claro que vai alterar a minha medula. Não é uma leucemia. Por isso eu volto a repetir, depende do quadro clínico. Eu estava super bem, comecei a tomar um anti-inflamatório para dor na coluna, vou levar no meu ortopedista, o ortopedista vê neutropenia. Ele vai associar isso à leucemia? Não, de modo geral ele sabe que é o efeito do seu anti-inflamatório. Mas se esse mesmo paciente com dor lombar levar o hemograma para um clínico que não tem a mesma experiência que o ortopedista de ver essas coisas, vai ficar preocupado. Então, tudo isso depende do quadro clínico. E dentre as infecções virais, a gente sabe que a dengue, a Epstein-Barr, isso tudo causa neutropenia ou linfocitose. Claro que a presença desses neutrófilos com granulações tóxicas, vacúolos e febre, isso tudo é um processo infeccioso e às vezes viral, que mais causa neutropenia. Eosinófilo, gente, todo mundo sabe, até o leigo sabe que eosinófilo acontece em duas situações. Quais? Verme e alergia, né? Beleza, mas você precisa ser melhor que isso. Porque isso todo alunado sabe. Então você não pode ser um médico que se compara com o alunado. Então aprenda. Verme e alergia. Beleza. Está perguntando o seu paciente. Tomou já? Verme? Já tomou de lugar. Não tem alguma alergia? Não. Melhor investigar. Eu vou entender. Não é fácil. Qual é a causa mais comum? Verme e alergia. Mas olha aqui a quantidade de doença. E se você limpar o intestino do seu paciente e passar um antialérgico, digamos, para aquela crise, ou não, porque ele não tem crise, então ou você manda para o errado, porque é um
Doença autoimune, lúpus e artrite reumatoide, é fácil você pedir, né? Só que aqui, ó, vem linfoma e vem leucemia. Então, como um clínico, meu paciente está bem. Já é a terceira vez que aparece no hemograma. Então, você tem tempo. No mínimo, você lembra. Se não lembra, você chega em casa, dá uma lida, faz uma listinha. E quando chegar o paciente na segunda vez, você já pede todos esses exames. Não encontrou tudo problemático. Na hora de fazer um médico, na hora de fazer biópsia, para confirmar uma doença hematológica. Mas se você é caprichoso, cara, você já é a terceira vez que esse seu biópsia, já nunca tem de verme, já não tira a sua asma sob controle, olha a hora de visitar, ou fazer uma investigação, doença autoimune, ou mesmo uma doença neoplásica. E a eosinofrenia aparece muito no estresse, né, mas é bem raro, e também nos estados inflamatórios agudos. Ou seja, não aparece o eosinofrenia, geralmente ele está constante no sangue periférico. Mas o que mais a gente vê é o excesso. Criancinha com verminose ou os alérgicos. Quem aqui tem alergia? Rinite alérgica, dermatite de contato, asma brônquica, quem aqui tem? Essa eosinofrenia mais ou menos de quantos? O eosinofrenia a gente encontra 5, 6 eosinofrenia. Já é usado. 30. Ah, tá. É muito. Não é errado. Eu vou dar uma dica. Seu João volte amanhã com esses exames, né? A gente vai fazer assim, entendeu? Fazer prédio básico, as tecnologias. Porque você consegue um negócio, comprar um negócio, não precisa de complementação. Você já está com exames que você estudou. Uma segunda vez. É, mas geralmente é 10, 15, 20. Então, acima de 5 é eosinofrenia. É isso. Sim, gente. As doenças alérgicas têm uma grande chance de se associar à doença autoimune. Ou seja, hoje você tem asma, amanhã você tem lúpus. É sempre informado, mas é verdade. Eu venho de uma família alérgica. Meu pai tinha dermatite de contato, minhas tias asma, todos os meus irmãos, inclusive eu tenho rinite alérgica. Eosinofilia é uma célula lindinha, laranjinha, fácil de encontrar quando você tem, digamos, né, uma intimidade com o sangue periférico, olhou, você já fez uma. Ele é bonitinho. Linfócito, né? O nosso Scotland Yard, nosso BOP, né? Linfopenia, né? Então, o paciente está com muita leucocitose na fase aguda das doenças inflamatórias. Por que vocês confundem? Por exemplo, você está com febre, eu tem 15 mil leucócitos, 89% de segmentado. Logo, você vai ter também linfopenia. Porque só tem segmentado. Porque o linfócito cai. Por isso que você diz fase aguda das inflamações, das infecções, você tem linfopenia. Isso, quando olhar, veja quem está maior, senão você vai se confundir. Você vai olhar para a linfopenia enquanto o outro está gritando, está maior. E é ele que está comandando a tua medula. A medula só está produzindo segmentado para te proteger daquela infecção, porque o linfócito só está junto. Ele não se afeta com esses pulos da vida. Infecção vai ter linfocitopenia segmentada? É, isso. Linfocitose, né? Todo mundo sabe das viroses, né? Todo mundo sabe dessas doenças. Mononucleose infecciosa vem linfocitose. Agora, linfócitos atípicos pode aparecer também em processo, mas pode ser, por exemplo, linfócitos atípicos. É quando o bioquímico está achando que aquele estranho pode ser um linfoblasto. Ele bota linfócitos atípicos para chamar a atenção. Ele também não tem certeza, vale a pena um patologista.
Então, linfócitos, como eu disse, são os nossos, né, guardiões. O B, produzindo as sorologias, IgG e IgM. E o T, a luta lá, corpo a corpo, porque é realmente o nosso sistema de defesa maior. Por isso vocês entendem a AIDS, ela parasita linfócito T. Então, não pense que ele só faz infecção levezinha, não. Ele só faz infecção cujo linfócito T ele é protegido. Tuberculose, plastomitose, criptococose, histoplasmose, coisa que normalmente um paciente higiênico nunca tem. Até tem infecção por bactérias simples, mas não tem essas infecções. Quando tem, você tem o que nós chamamos de imunossupressão. Você é um imunossuprimido. Porque quem está envolvido é o seu linfócito T. Sem ele, a vida é feia e que a gente perde, como perde até hoje na arte. Se não tomar um pouco dela, você vai morrer. Isso é linfocitose, muitos linfócitos pequeninos no sangue periférico. Então, se eu tenho leucocitose, e o que eu mais vejo no sangue periférico é linfócitos pequenos, dependendo do quadro clínico, eu posso ter uma virose ou posso ter uma leucemia. Basófilo é bem raro a gente ter leucemia mieloide crônica com hiperbasofilia, mas ela aparece em algumas doenças: artrite reumatoide, colite ulcerativa, deficiência de ferro, insuficiência renal. Gente, é desesperador? Claro que não! O quadro clínico vai depender de eu achar basófilo no meu hemograma? Claro que não! Então você quer isso? Leia a boca do meio. Você não vai entender? Se eu tenho colite ulcerativa, eu só vou ter hemograma, basofilia. Aí você vai ficar, meu Deus, o que isso não tem nada, só basofilia é diferente. Agora, ele vem com diarreia, muco purulento, emagrecimento, perda de sangue, anemia ferropriva, lesão de pele, porque essas colites saem do trato gastrointestinal, podem afetar até os olhos. Aí você vai pensar no basófilo? Não, você vai dar volta aí não. Independente se você comprar basófilo ou não. Porque quem manda é o quadro. Entenderam? Então não se desesperem. Leiam o caminho. Monócito, bom, a monocitose, gente, ela aparece nas doenças de Hodgkin, nas leucemias mielomonocíticas, nas leucemias monocíticas, nas doenças autoimunes e também nos grupos da vida, nas doenças inflamatórias. Então, claro, se você tiver muita monocitose, a chance é de ser uma leucemia. Não é comum isso aparecer, porque a M4 e a M5 elas não são comuns. Então é fácil você ver que o paciente está mal. Ele vem mal, ele vem pálido, ele vem com febre, ele vem com emagrecimento, um exame físico não tem quase nada, às vezes vem com infiltração, com sangramento. Então você olha assim, se você não tem leucemia, não tem uma infecção, não tem uma leucemia. Desculpa, não dá para escutar o que ela falou. Vamos ver, não. Bom, a monocitose, ela tem um problema, porque muitas leucemias vêm com esse aspecto monocitose das células. Então, se você tiver um paciente com monocitose, a chance de ser leucemia mielomonocítica, leucemia monocítica, doença de Hodgkin, ou seja, vocês veem que as três principais são doenças hematológicas. Então, se eu tenho monocitose, é bom caminhar para o hematologista, porque a chance é grande. Agora, em contrapartida, essa leucemia mielomonocítica, M4, leucemia monocítica, elas não são comuns. Então, você não vai ver. Que doença, e o nome vem disso, que doença é mais prevalente, mais comum você achar monocitose?
O nome da doença vem de mononucleose infecciosa. A doença do beijo é aquela que vai aparecer no plantão de vocês depois do carnaval. É a barraca do beijo, beijos grátis, beijo free. E aquele menino beija dezenas de meninas e meninos. Entende? E aí, quando é na segunda-feira pós-carnaval, estão com amidalite, leucocitose com monocitose. Mas entendem a diferença? Então, não se esqueçam, depois do carnaval, vai aparecer a amidalite para vocês. Esse é um vírus perigoso porque a monocitose é um caminho para o linfoma. Então, quando você vir depois do carnaval uma amidalite, peçam sorologia IgM para Epstein-Barr, vai vir positivo, você vai tratar, o paciente vai ficar bom, o vírus vai ficar no organismo. E na primeira oportunidade de imunossupressão, ele te causa um linfoma. Por isso, veja bem quem você beija. Por isso ela é chamada doença do beijo. É perigoso. Quem aqui já fez barraca do beijo? Confessem. Quem aqui já esteve nessa loucura de dar beijo em todo mundo no carnaval? Porque existe uma frase muito certa. A juventude é preciosa demais para ter sido dada aos jovens, só fazem merda. Não fui eu. É verdade, aí vocês vão pro carnaval e beijam todo mundo. É uma pegação geral. Já foi, né? Na barraca do beijo. Confessa, meu querido! Mas tem! Vamos fazer a sorologia para ver se ele tem o vírus até hoje. Já foi? Barraca do beijo? Esse aqui já. Não sei mais. Da barraca, professora. Exato. Dono da barraca. Monócito, vejam, é uma célula que lembra a célula de leucemia, tá, gente? Então é bem perigoso. Claro, não é uma monocitose, bem única, nossa. Vira a diferença, né? Eu estava bem no carnaval, peguei a amidalite, tenho monocitose, tenho mononucleose, beleza. Eu estava bem, não fui para canto nenhum, comecei a ficar fraco, indisposto, começou a aparecer mancha roxa, comecei a ficar cansada, eu comecei a ir ao laboratório e veio monocitose. Por último, plaquetas. Plaquetas vão de 150 mil a 450 mil. Esse é o valor normal. Abaixo disso, acima disso. Então, vamos a essas causas. Se eu compareço ao seu consultório e digo, vim fazer um check-up. Você me escuta, eu não tenho nada, eu sou saudável, você faz um exame físico, eu não tenho nada, e você, quando pede um hemograma, vem com trombocitopenia. Você vem com 4.000 leucócitos. 40.000 plaquetas. É a calma. Quer me mandar esse paciente? A gente não quer mais nem verificar com esse paciente. Gente, plaquetas só vão causar sangramento importante. Você precisa caminhar logo do corpo do tempo. Então, está em torno de 20 mil. Aí tem um risco de sangramento espontâneo. Se está bem, você funciona e você está morto. Outro. Em torno de 50 mil, vai ter que haver um trauma. Então, você se cortou, aí não vai parar. Você menstruou, aí não vai parar. Em torno de 100 mil, tem que investigar. Antes de mandar, pelo menos o que é mais comum, né? Então, a gente faz a investigação, tá? Mas não tem
se ela chega com condições juntas, uma febre inflamatória, não é uma febre infecciosa, com perda de cabelo, com hiperglicemia, opa, isso são muitos. Então tem que investigar, tá certo? Mas, basicamente, vamos prestar atenção na seguinte situação. Se eu tenho plaqueta baixa, eu posso achar que eu produzo as minhas plaquetas normalmente. Mas quando eu mando para o sangue periférico, elas estão sendo isso. Então eu tenho PTI, púrpura, trombocitopênica e imune. E você é uma pediatra. O teu bebê veio no seu consultório, esse bebê foi vacinado recentemente ou teve uma virose recentemente. O bom pediatra vai só observar, ele não vai passar nada, porque a plaqueta tende a baixar e tende a subir normalmente. Muito bem, mas claro que você, como pediatra, vai ficar vendo essa criança com hemogramas seriados. Então a mãe conta, olha, doutora, ela vacinou na segunda, quando foi na quinta-feira, ela começou com essas manchinhas roxas, eu trouxe ela aqui. Você pede o hemograma, plaqueta de 30 mil. Então vai dizer, tá, vamos ficar assim, deixar passar o efeito da vacina ou da gripe e volte por 24 horas. Aí de 30 para 40, volte por 2 dias. Se não tem que para se ver, então já vai recuperar. E você não deu uma gotinha de nada. Mas vamos ao contrário, né? Essa mesma criança teve uma gripe, tomou um remedinho, começou a ficar picadinha, fez um hemograma, está lá 20 mil plaquetas. Sem nada, então ela tem que iniciar o anticorpos. Tem que bloquear os anticorpos. Então é comum o pediatra ver plaquetas baixas em 2 situações: virose e vacinação. Mas não está havendo destruição. E por que ela não aparece? Quem guarda 1/3 das nossas plaquetas? O baço. Então está havendo isso. A primeira manifestação da doença cirrose hepática, às vezes sem hipertensão portal, sem baço aumentado, mas já está havendo sequestro. Tem aquele quadro lindo de varizes de esôfago e hipertensão do sistema porta. Às vezes a primeira manifestação é a plaqueta baixa. Aí você vai dizer, João, o senhor bebe? Eu tomo uns. Bebe muito, senhor. Já bebi muito. Hoje eu encontrei Jesus, eu não bebo mais não. E o senhor bebia a branquinha. Deu para entender? Isso às vezes é um primeiro sinal que vai ter cirrose hepática. Está vendo sequestro esplênico com baço normal numa grande parte das pessoas. Isso é uma farmácia, não. Mas o sequestro? Sim. Só que às vezes ele tem sanção. Não é nem vai fazer batuta. Mas no caso quando já está instalado, não. Às vezes não tem ali. Às vezes eu penso, então aqui, gente, só para vocês entenderem que quando tem destruição ou sequestro ou consumo infeccioso, esse é um quadro clínico muito comum no dia a dia e você não precisa se apavorar. Eu entendo na PTI grave, né, que aí o reumato tem que entrar. Quando isso não está presente, aí você tem que ir na medula, porque é deficiência de fabricação, geralmente aplasia ou leucemia. Mas lembrando que muitos medicamentos dão plaqueta baixa. Então lembra quando eu falei na semiologia hematológica a importância da gente conhecer os medicamentos? Porque às vezes é uma cefalosporina, um anticonvulsivante, uma sulfa para infecção urinária e cai a plaqueta desse paciente. E o contrário, isso aqui é o síndrome púrpura. Estão vendo essas manchinhas salpicadas? Isso é síndrome púrpura. Quando você olha o sangue periférico,
acima de 450 mil. Deixa eu logo falar da doença da plaqueta. Geralmente, o hematologista vai investigar a doença da plaqueta se você mantém trombocitose há mais de 6 meses. Logo, você tem 6 meses como clínico para investigar com tranquilidade. Tem vezes que a pessoa aparece e vai investigar. Que é o AS? E ele é o quê? Isso. Então, se você tem medo, porque de modo geral o medo do clínico é o quê? Trombose. Se tem medo, você precisa jogar o seguinte: você está em 500 mil plaquetas, eu vou investigar, vai tomando uma SSI. Você lembra do Covid? Eu recebi muitos pacientes com trombocitose e era Covid. E eu não fiz nada. Eu simplesmente não me apavorei. Mas os clínicos ficaram bem perturbados, porque foi uma leva de trombocitose ruim. Bem como trombocitopenia, né? Que o vírus pode causar as mesmas coisas. Então, lembrem-se disso. Se eu, como hemato, vou investigar você com trombocitose depois de uns 3 a 6 meses de persistência, eu vou afastar doenças clínicas nessa investigação, então você também tem tempo, como um bom clínico, de investigar. Porque as causas secundárias, as causas primárias, medulares, elas são mais raras. Ou seja, doença hematológica de plaqueta, ou seja, primária, do tipo trombocitemia essencial, né? Doenças mieloproliferativas, leucemias, elas são mais raras do que essa situação. Processos infecciosos, como o Covid, né? Síndrome da inflamação sistêmica, né? Todo mundo leu, todo mundo ficou sabendo o quanto que o paciente sofria essa inflamação sistêmica, o ataque nos pulmões, no cérebro e tudo, até hoje, síndrome pós-Covid, né? Então, inflamação. Processos inflamatórios, cirurgias, o traumatismo para a cirurgia, vocês entendem? Eu vou abrir e eu vou provocar uma iatrogenia, uma hemorragia iatrogênica, né? Eu estou lacerando os vasos por um objetivo, né? Claro, vou cauterizando, mas ali causa um processo inflamatório. Então, eles têm trombocitose no pós-operatório. E o cirurgião não se preocupa com isso, porque ele sabe que isso é normal. Hipoestremismo. Então, o paciente retirou o baço, fez aquele racha, pega de carro, racha, ou pega, não é isso? Você apostou corrida, o carro capotou, você bateu o baço, foi parar no pronto-socorro, você foi atropelado, perdeu o baço. Perdeu, né? Foi atropelado, estava de bicicleta, a moto veio, você perdeu o baço. Deu hemorragia interna em 2 tempos. E você perdeu o baço, beleza. Pessoa normal, pessoa saudável. O baço guarda 1/3 das nossas plaquetas, normalmente. Quando eu perco o baço, essas plaquetas ficam soltas, elas não têm mais moral. E até que a medula entenda que ela não precisa mais produzir a reserva, o paciente fica com leucocitose. 800, 1 milhão. O que o hematologista faz? Entendeu? Vai caducar, vai passar em 6 meses, um ano, volta tudo normal. Então pode retirar de baço. E olha uma coisa simples que o pediatra vai ver. A anemia ferropriva de criança cursando com trombocitose. É simples, ter ferro, essa vai melhorar. Então, entendam que não precisa se apavorar. Claro, se for abaixo de 20 mil, vai ser assim, se mandar para o imagem. Mas enquanto tiver um valor segundo de 50 mil, vai ter que você investigar essas doenças. Entenderam? É muita coisa? Sim. Essa trombocitose. Viram como as plaquetinhas eram soltas? Não é verdade? Nas outras fotos? Agora nós formam esses grumos. E esses grumos são perigosos, porque eles podem causar trombose. Né? Então essas trombocitoses merecem no mínimo um AS, um antiagregante plaquetário, enquanto passa essa tempestade da infecção, da cirurgia, da anemia, da deficiência de ferro. Então vamos lá, gente, prestem bem atenção.
Hematócrito e hemoglobina normal da mulher. 36 a 40 de hematócrito. Hemoglobina. VCM, qual é o valor? Isso, se você souber, já vai responder às provas de anemia. Você vai saber o que é microcitose e macrocitose e vai saber direcionar se é carência de ferro, talassemia, se é vitamina B12, se é ácido. Beleza aí? Leucócito normal 4.000, 10.000. Acima disso, abaixo disso. Em presença de infecção, não pensaremos em leucemia de imediato, não é verdade? Vamos atrás do quadro clínico. O que é que está causando? Um medicamento, uma infecção, uma doença autoimune, uma doença inflamatória, uma doença infecciosa e leucemias também. Lá. Muito bem. Plaquetas. Se está alta, e se está baixa, Pessoa acaba de apagar e o basta pensar. Se está baixa, ou está destruindo, ou está consumindo uma infecção, na verdade, uma virose, e nada disso mais. Se está alta, lembre-se, trombocitemia essencial, doença medular, mas a maioria das vezes é inflamação, perna baixa, perda. Isso, professor. Obrigado aí pela aula, tá bom? Valeu, valeu.